Tu sabia que Pitágoras, o pai da matemática, desceu até o mundo dos mortos, atravessou o rio Estige e lá encontrou dois homens. O primeiro homem, Homero, o pai da mitologia do Ocidente, quem escreveu a Ilíada e a Odisseia. E ele estava de cabeça para baixo, amarrado numa árvore seca, com dezenas de cobras vivas apertando e mordendo num sofrimento eterno. Do lado dele estava Hesíodo, quem organizou todos os deuses gregos, toda a genealogia. Ele estava amarrado, forçado numa pilastra de bronze, dando gritos agudos também pela eternidade. E Pitágoras perguntou para um espírito do lado por que, que os pais da poesia e da mitologia foram destinados ao sofrimento eterno aqui no mundo dos mortos. E o espírito responde: pelo que eles falaram sobre os deuses. Pitágoras viu aquilo, volta e compartilha com seus discípulos que os mitos mais importantes que definem os gregos por gerações, que são recitados pelas crianças de cor, na realidade os autores dele estão no sofrimento eterno por eles terem desvirtuado e ter manchado o nome dos deuses por gerações. E olha que coisa mais incrível, não foi só Pitágoras que fala isso. Heráclito diz que Homero merecia ser expulso e açoitado em praça pública. Xenofanes diz que tudo aos deuses atribuíram Homero e Hesíodo do que tem de pior entre os homens: roubo, adultério e fraude. E por último, Platão, citando Sócrates, diz que a poesia deveria ser expulsa da cidade ideal. Os versos de Homero tinham que ser apagados da existência, suas histórias proibidas aos ouvidos das crianças. Como que três grandes nomes da filosofia e Pitágoras e mais vários têm uma versão tão grande ao mito fundador do Ocidente? Para eles, Homero foi a maior desgraça que já existiu, e se dependesse deles, deveria ser queimado e ninguém mais deveria ter acesso, porque ler Homero, ser impactado por ele, está corrompendo a tua alma e marcando o teu espírito. Só que mesmo assim, com essas mentes mais brilhantes sendo tão contra, o mito continua. A gente está até hoje vendo ele, vendo novas versões e filmes e séries, e na realidade hoje ele está mais vivo do que nunca. Nesse vídeo aqui eu vou te explicar três coisas. Por que essas mentes mais brilhantes da humanidade têm tanta aversão ao Homero e qual uma certa razão que eles têm. Segundo, nomes que ninguém conhece e fala quase da história, que são os defensores de Homero. Que provavelmente são a razão pela qual hoje a gente tem acesso à obra e ainda está falando deles, e como que eles conseguiram defender Homero e trazer ele até aqui. E terceiro, por que nesse momento Homero está de novo tão em alta? E quais são esses ciclos e o que está acontecendo na sociedade que chama para mitologia, para os mitos mais antigos voltarem e depois sumirem? E porque na realidade hoje é um dos momentos mais importantes para a gente sim voltar para Homero e ser impactado por ele e aprender as lições que estavam escondidas nessa história, que tem mais de 5.000 anos de idade. Antes de entrar nos pontos, deixa eu só explicar rapidamente quem eu sou Adriano Hadi e eu sou um mentor de mitopoética e estoicismo focado no desenvolvimento do masculino. Eu trabalho já há 15 anos com mentoria, eu sou casado há 15 anos, tenho duas meninas que são que mais me fizeram crescer nessa jornada e me motivaram nesse processo todo. Eu não sou psicólogo nem psicanalista, não tenho nenhuma formação especializada nisso, porém esse é o foco da minha vida nos últimos 15 anos e naturalmente esse virou o meu trabalho. O universo me cobrou e eu estou aqui entregando e formando homens em mentoria individual e atendendo mulheres, ajudando através do resgate dos mitos a gente conseguir organizar melhor a nossa vida para ter uma vida mais leve, mais feliz e mais vocacionada, mais fluida com a experiência em vez de estar resistindo a ela. E hoje eu acho que a gente mais precisa, no mundo que a gente está perdido em narrativas fracas e corrompidas para deixar a gente confuso, eu sinto que eu tenho a missão de resgatar essas histórias mais antigas que sempre formaram a nossa alma, a nossa psique e nos deram um direcionamento, nem que seja inconsciente. Então eu estou aqui para resgatar o poder desses mitos e, mais importante, como a gente aplicar eles na nossa vida para transformá-la. Só um pequeno detalhe sobre a história da visita do Pitágoras, que realmente
Tu não entendeu errado, é o cara do Teorema de Pitágoras, que quase toda criança aprende na escola. É o cara que criou todo um culto, assim, ele tem ideias geniais e ele de fato escreveu que entrou e voltou. É um dos poucos homens que conseguiu fazer isso. Não sou eu que inventei, isso lá está escrito e eu chutaria que os discípulos acreditam nessa história dele. Agora, o quão é real ele ter cruzado a linha e não ter cruzado, isso é menos importante. O que é mais importante é que ele se deu o trabalho de escrever essa história para deixar claro para ele o quanto Homero e o Hesíodo são péssimas influências na nossa vida. Isso já é uma boa base de por que que ele fez tanta força para isso, junto com Heráclito, com Jenofanes, junto com Platão e Sócrates e vários outros. É muito raro tu achar um filósofo antigo que não era um crítico ferrenho ao Homero. E eu quero te explicar agora por quê, de onde que vem essa crítica e como ela tem um pouco de razão. A primeira coisa que a gente tem que entender é que naquela época que não tinha rede social e novela e rádio, a gente basicamente só tinha a poesia que era cantada e falada. A gente começou a escrever isso lá pelos 700, 500, que foi mais difundido, o que na real já era cantado há 1000, 2000, 3000 anos atrás. Então, através do canto, a gente ia passando essa história de geração em geração e de povoado em povoado. Então, são histórias que são repetidas há séculos. E chega um momento que todo mundo sabe de cor. Ela seria o equivalente a como hoje grande parte da população sabe de cor a história de Jesus. Tu não tem muito esforço, por mais que tu não estude a Bíblia, ela tá no ar, todo mundo fala, ela tá nos filmes, ela tá nos dias que a gente celebra o nosso ano. Todo mundo sabe quem foi Jesus, de forma geral, pelo menos no final, de como que ele morreu. É uma história que ela tá imbuída na sociedade e meio que forma ela. Da mesma forma, Homero e Hesíodo também eram. As crianças sabiam de cor essas histórias, as histórias mais engraçadas ou as de destruição e de guerra. Então, nesse sentido, são os mitos que formaram a população, formaram aquela sociedade e davam a base daquela cultura. Só quando tu olha de perto para esses mitos, tu vê o que eles estão incentivando ali e qual que é essa referência que eles estão desenhando. E quando tu para pensar bem basicamente, deuses são como se fosse o nosso lado mais superior e mais nobre de todos. Eles representam como se fosse o ápice da humanidade, a versão melhor da humanidade. Só que esses deuses, tanto de Hesíodo quanto de Homero, eles não se comportam de nenhuma forma mais nobre. Com a filosofia, a gente começa a pensar sobre o que que é a ética, o que que é a ação correta. E depois, tudo que Jesus vem e nos fala como um caminho correto, a gente começou a namorar com esses conceitos lá atrás. E daí é muito fácil tu pensar sobre, cara, roubar não é uma boa ideia. Trair, provavelmente não devo fazer quase nunca isso, né? Mentir, chantagear, manipular, também não. Começa a pensar um pouco sobre isso e tu vê que se o ser humano se comportar assim, a gente não vai ter uma boa sociedade. Só que é basicamente assim que os deuses se comportam. Eles têm poucos escrúpulos e tem raros momentos que tu vai ver uma cena, tanto de Hesíodo quanto de Homero, que tu fala assim, caraca, olha que incrível e quão nobre foi esse deus. De forma geral, eles são arbitrários, mesquinhos, um vai pelas costas do outro enganando, parece que tá vendo uma grande novela de pessoas superpoderosas e cada uma com seus interesses, uma sacaneando o outro e usando os seres humanos como peões para os seus próprios objetivos. Então, quando tu olha hoje em dia para The Boys, que é uma coisa que está mais em alta, né, da Amazon, ou até o American Gods, a gente tem vários, assim, a gente tem Caos, do Netflix, a gente olha e fala assim, ah, eu acho muito legal essa nova ideia de um super-herói que, na real, ele é mais humano, e a gente acha isso que é uma novidade. Isso não é uma novidade, essa história é a mais antiga de todas. Na real, The Boys, Caos e American Gods, eles não inventaram quase nada, cenas até são iguais do que Hesíodo e Homero já inventaram, que são basicamente seres humanos, eu diria até adolescentes, super poderosos, que nunca fizeram um segundo de autoobservação e um segundo de terapia, então cheio de trauma e ego, eles vão lá e causam um monte de destruição. E daí o filósofo olha para isso e fala assim, cara, isso aqui é um péssimo exemplo. A gente está olhando isso e acha que tem que ser assim. Aquiles, que é um dos heróis da Ilíada, ele fica grande parte da história sentado, que nem um menino birrento, porque não deram o que ele queria, tiraram o prêmio dele, e ele fica lá, os irmãos morrendo do lado dele, e fala assim, não, não quero. E quando luta, vai só por vingança, só por ódio, e ainda pega o personagem mais nobre que existe na Ilíada, que é o Heitor, que é o príncipe de Troia,
E, cara, e sai arrastando ele por dias, fazendo o pior dos crimes, que é destacando o cadáver, que pra eles era muito importante para poder ter uma passagem direta pros Campos de Elísio, né, pro paraíso dele. Então ele faz o pior crime de todos e tu meio que olha e acha Aquiles legal. Aquiles não é legal, Aquiles é uma criança mimada, super poderosa. Então faz sentido os filósofos olharem para tudo isso e falar, cara, o que que a gente tá fazendo na nossa vida, entendeu? É como se a gente estivesse enobrecendo o Pablo Escobar. E a gente fala assim, um dia eu quero ser como Pablo Escobar. Ninguém deveria um dia querer ser como Pablo Escobar, né? Tipo, a gente tá falando de criminosos que estão causando destruição por vontade própria. É o que acontece hoje em dia também com House of Cards, ou com Peaky Blinders, ou com Sons of Anarchy, ou com, cara, até Vikings, assim, que é um pouquinho melhor. Todos eles são personagens egóicos buscando poder e não tendo nenhuma nobreza ali. Quase nenhuma nobreza. A gente modelar eles e ser como referência, é claro que é uma má ideia. E é desse espaço que Sócrates, Platão, Aristóteles também, Jenofanes, Heráclito e Pitágoras se esforçaram muito para falar: parem de ficar cantando e consumindo essa porcaria. Nós, como seres humanos, podemos ser muito melhor que essas histórias que estão aí. E eles têm sentido, porque na visão deles, isso densifica a alma e traz só o teu lado mais animal. De acordo com Steiner, a gente tem duas forças dentro da gente. A gente tem uma força mais terrena, que é a mais animalesca, e uma força mais superior, que vem dos astros, do sol, que é mais nosso espírito. E nessa união a gente tem o que é ser humano. Só que se eu tô ouvindo histórias que são mais densas de vingança e de morte e sangue, eu tô me densificando e tá trazendo o pior de mim. Sendo assim, é melhor que a gente não tenha essas histórias, que a gente pare de repetir elas e pare de ver isso como a nossa referência máxima, porque são péssimo como referência do que o ser humano é possível e o quão nobre, realmente altruísta a gente pode ser. Tá, mas então como que eu tinha os maiores influentes, os maiores pensadores com essa campanha ativa de literalmente banir e queimar os manuscritos e pararem de repetir a canção? E como que a gente conseguiu, hoje, 2500 anos, ainda tá com isso? Como que sobreviveu? É difícil explicar, tem um monte de variável. Mas tiveram pessoas que, durante esse ataque, se levantaram e falaram: eu não concordo. E eu não acho que a gente deveria queimar Homero, porque Homero tem algo ali muito importante que vocês não estão percebendo. E daí, não tiveram muitos nomes nessa linha, mas esses poucos nomes, eles mudaram tudo. E tudo começa no quinto século antes de Cristo. Antes mesmo até de Platão nascer, tem um cara chamado Anaxágoras. Ele é um filósofo pré-socrático e ele foi professor de gerações muito importantes de Atena. Ele foi o mestre indireto do próprio Sócrates, na realidade. Anaxágoras é um cara grande que infelizmente a gente não fala muito sobre ele. E ele foi o primeiro a dizer publicamente que o Sol não é um deus ou uma coisa mágica. Ele disse que o Sol é uma pedra gigante incandescente. Incrível como que naquela época ele conseguiria entender já o que era o Sol, baseado basicamente em inspiração e observação lógica das coisas. Ele também falou que a Lua não era uma entidade, né, algo grandioso. Era uma pedra que refletia a luz do Sol. Cara, incrível. A gente não dá valor suficiente para Anaxágoras. E ele disse algo muito parecido com Heráclito, que o mundo é governado por uma espécie de um líquido que guia tudo. Ele chama isso de nous, que é como se fosse a mente divina. Anos depois, Marco Aurélio vai chamar isso de providência divina, né? Heráclito, também parecido, ele chama isso de logos. Mesmo sem ter conhecimento, nous, que é o conceito da mente, a gente tinha isso equiparado lá nas tabuinhas esmeralda da lei hermética, que é a primeira lei do hermetismo, que é chamado mentalismo, né? Tudo opera dentro da mente de Deus. Ele é um cara que tem ideias totalmente fora do seu tempo. E até por isso ele foi perseguido. E ele teve que fugir da cidade para manter sua vida, como é muito comum em grandes pensadores que trazem uma verdade que é quase mais do que aquela cultura naquele momento consegue lhe dar. A cultura meio que ejeta ele por sobrecarregar a gente de verdade. A gente prefere não ver. Foi muito para mim. Queimem ele em praça pública. Só que esse Anaxágoras tem um aluno chamado Metrodoro de Lampsacon. E esse Metrodoro, ele pega Homero, ele abre o poema e ele começa a ler de um jeito que nunca ninguém tinha lido até então. Ele começa a ler Homero por dentro, através das cenas, das imagens e dos personagens. Pega o que isso quer dizer, ó.
Enquanto Heráclito, Xenofanes e Sócrates estão indignados com esses deuses imorais do Homero, o Metrodoro ele vira para eles e diz: peraí, vocês estão lendo errado isso, cara. Isso aqui não são deuses, como tu imagina. Na realidade, eles são forças, como se fossem forças da natureza. São partes do próprio corpo humano, partes da alma. Ele começa a destrinchar isso. Agamenon, que é o maior dos reis gregos que organiza toda essa empreitada para ir tomar Troia, ele não é só um rei vaidoso. Agamenon é o éter, que conecta, une tudo e ordena tudo isso. É a camada mais alta do ar. Aquiles não é só um herói furioso e mimado. Aquiles é o sol que arde e que ilumina. Heitor não é só o defensor de Troia. Heitor é a lua, né, que cresce, que mingua e que reflete o sol de Aquiles. Paris não é só um pastor e um príncipe que não consegue controlar os seus desejos e por isso causa uma guerra, um príncipe inconsequente. Paris é o ar, o vento que muda de direção. Helena não é a mulher mais bela do mundo que causa a guerra. Helena é a terra, no qual onde tudo acontece e sustenta tudo. O solo que todos estão disputando, a matéria sagrada que causa todo esse movimento. E Apolo, para Metrodoro, Apolo é a bile, que a gente já estava começando a ter conhecimento sobre as funções do corpo. Esse fluido corpóreo amarelo que sobe quando alguma coisa dentro do organismo está fermentando errado. Ele é aquele agente que faz aquela limpa interna. É o que limpa o que está apodrecido ou estagnado. Então, pega esse exemplo do canto 1 da Ilíada para a gente olhar de acordo com a visão do Metrodoro. O poema ele abre nos primeiros 50 versos dizendo o seguinte: Apolo desceu do Olimpo com um coração irado, levando os ombros o aro que alijava bem fechado. As setas ressoavam sobre os ombros do deus irado enquanto ele se movia, e o deus avançava semelhante à noite. Sentou-se longe das naus e lançou uma seta. Terrível foi o som do arco de prata. Primeiro acertou as mulas e os cães. Depois, contra os homens a flecha aguda, fria penetrou, e as piras dos mortos ardiam sem cessar. Isso acontece porque logo no início, Agamenon fica com a Criseida, que é a filha de um sacerdote de Apolo, e o sacerdote vai lá super humilde e fala: eu te pago tudo, me devolve minha filha. Ele fala: vai embora, eu não vou te devolver lá nunca. E Deus sacerdote implora para Apolo: pô, tua vida inteira te ajudando, agora eu tô sendo injustiçado, me ajuda aqui. E nessa oração Apolo vem e traz uma praga para todos os aqueus, né, os gregos, porque Apolo é o deus da praga. Quando tu olha de forma literal, rápida, tu fala: cara, pô, é um deus que tem favoritos, dele queima por conta disso. Parece estranho e realmente imoral, como ela fala. Agora, quando tu olha como comportamentos dentro do corpo, muda tudo. Os gregos, os aqueus, eles estavam há 9 anos estagnados ali, não estavam avançando. Um acampamento meio que parado, morto, que nem quando acontece com alguns resíduos dentro do nosso corpo. E daí chega a nossa bile e queima tudo. Como que é um exercício de trazer a febre e a limpeza. Então toda essa imagem que a gente está vendo aqui, na realidade pode ser um jeito de explicar, antes de a gente sequer ter esse conhecimento, como funciona o nosso corpo, ou como funciona a natureza. Quando a gente tem uma parte de terra que está muito seca há muito tempo e não está prosperando, é onde é mais provável de realmente chamar um raio de incendiar. E daí queima hectares de floresta, só que no final tem um material muito mais rico, no qual renasce uma floresta ainda melhor e com mais diversidade. E se a gente não estiver falando só de um deus mesquinho com seus subalternos e com uma guerra, e se a gente estiver só falando de um jeito que dê para entender, envelopado com personagens, como funciona o nosso corpo e como funciona a natureza. Então, por conta de pessoas como Anaxágoras e principalmente o discípulo dele, o Metrodoro, a gente conseguiu resguardar um pouco. E o Homero foi sendo passado. E hoje, nesse instante, a gente está falando sobre ele e lendo, provavelmente graças a essas pessoas que tentaram, pelo menos, dar uma dúvida na mente da gente, que é, cara, será que não é tudo isso que a gente está imaginando? E tem outras coisas escondidas ali que a gente não consegue ver? Tem simbolismos escondidos? E talvez por isso a gente deva guardar isso um pouco mais, em vez de sair queimando e banindo? Obrigado, Anaxágoras e Metrodoro,
lutarem pro Homero e hoje a gente poder ter acesso a ele, poder conversar sobre ele, ser impactado por esse mito antigo e poderoso que fundou a sociedade ocidental. E é dessa ideia que milênios depois, literalmente, mais de 2000 anos depois, a gente vai ter Carl Gustav Jung, a gente vai ter Steiner, a gente vai ter Levi Strauss, a gente vai ter Campbell, a gente vai ter as pessoas que refinaram as sementes do simbolismo oculto, do simbolismo transcendental, da mitopoética. Que tu até pode achar que o Metrodoro ele forçou a barra ali para tentar defender Homero em certos pontos, e ele provavelmente fez isso. Eu acho que tem um limite ali do que dá para ver coisas onde não tem tanto assim. Mas mesmo assim, o jeito de observar que abre uma porta. Que aí se realmente, se as histórias mais antigas foram contadas, civilização e civilização, lá desde tribos, ou desde esses contos de fadas do folclore, se tudo isso não for só uma questão de olhar literalmente as coisas, mas tiver símbolos escondidos que trabalham no inconsciente, ou trabalham no arquétipo. Se for ver o Metrodoro, ele está criando o proto-conceito do arquétipo que Jung depois vai estipular. Ele vai conseguir formar e vai explicar. Existem forças que transcendem a humanidade e que moram no inconsciente coletivo. E às vezes elas são envelopadas em algo que a gente possa encostar. Isso está nas estrelas, nas constelações, isso está nas histórias dos guerreiros, dos reis e de todas essas mitos que passam de geração em geração por alguma razão talvez maior que a literalidade do que acontece na história, mas porque está falando de uma verdade mais profunda da alma que não é tão fácil de ver, mas está escondido e está carregando aqueles mitos. Steiner diz que os mitos foram a primeira forma da ciência e da humanidade, guardavam em imagens o que mais tarde a gente tentaria formular em conceitos. Quando a gente não tinha capacidade cognitiva ainda para pensar na abstração dos conceitos, a gente se comunicava em mitos, mas falando da mesma coisa. Foi meio que o princípio da onde a gente conseguiu se desenvolver. Na realidade, a primeira tecnologia que o ser humano desenvolveu foi a história. Com a história, a gente conseguia passar a informação para o outro. E através do drama e do arco do herói que o Joseph Campbell vai desenhar depois, a gente memoriza, toca o nosso coração, é emotivo, é psíquico e não só informação pura. E é por isso que o Homero e, na real, todos os mitos mais clássicos e antigos estão voltando agora. Quanto mais a sociedade começar a esquecer quem a gente é, ou esquecer o que a gente já descobriu, e deixar de buscar a nobreza e a verdade, e ser a melhor versão possível, e tentar trazer colaboração e harmonia, e fazer o mundo um lugar melhor, a gente começar a se perder em um monte de confusões que a gente está na sociedade hoje em dia, mais forte vai ter esse impulso quase que vem de dentro de falar: eu tô me sentindo subnutrido. Quanto mais a gente ficar comendo fast food todos os dias, mais vai vir a vontade de falar, cara, eu só quero parar tudo isso aqui, fazer um jejum e uma hora comer uma boa refeição, assim, um banquete que minha avó fazia, preparado por dias antes, deixando as coisas marinarem, fazendo assim um slow cooking, porque eu preciso de comida de verdade. Da mesma forma, nesse momento, mais que nunca, a gente precisa de histórias de verdade, de mitos que transcendem uma agenda política e um objetivo de querer nos deixar mais confusos. A gente está talvez no ápice da nossa confusão hoje em dia. E a gente vê com os dados de como que estão os adolescentes, os jovens, com depressão, com ansiedade, com um monte de diagnóstico. A gente está talvez num dos pontos mais baixos, pensando na geração que está agora crescendo para tomar conta do mundo. Está sendo uma geração muito debilitada, enfraquecida e confusa. Então, é nesse momento que a gente precisa que o maior diretor da modernidade, na minha visão, pega a história mais antiga e traz de novo e traduz para a nossa linguagem para a gente lembrar do que importa. Então é por isso que a gente vai ter Clóvis de Barros também trazendo isso que ele conta que mudou a vida dele, ele tendo a versão dele, que é, cara, é um jeito muito mais fácil de entender. A gente vai ter, né, o professor Moreno com as Noites Gregas recontando isso nos últimos anos, e a gente vai ter todo um movimento de a gente resgatar Homero e Hesíodo, e resgatar tudo que tem mais antigo desses mitos clássicos, que é o que a gente mais precisa, cara.
Nesse momento não vai ser remédio, não vai ser cold plunge, banho gelado, não vai ser creatina que vai salvar a tua vida. Talvez o que a gente mais precise é Homero. E é o que mais vai organizar a nossa alma internamente. Mas tem um ponto muito importante que quase ninguém está falando, que é um pouco dessa divergência também entre o Anaxágoras, o Metrodoro e todos os outros filósofos. Mais que Clóvis de Barro e Professor Moreno e todo mundo que está trazendo sabe a importância do mito, 95% deles estão fazendo só um tipo de análise, e é uma análise que perde o ouro que está escondido de fato nessas histórias. Mas isso eu vou deixar para o próximo vídeo, onde eu explico as duas formas de analisar Homero ou qualquer mito, e como quase todo mundo aqui só fala da primeira, só que é na segunda que realmente a magia acontece, e a gente pega o valor daquele mito e aplica e transforma a nossa vida. Mas tu já quer agora mesmo mergulhar nesses mitos de forma mais mastigada? Cara, eu altamente recomendo tu clicar ali no meu link da descrição para tu aprender sobre o meu produto, onde eu realmente conto a história para ti, no modo radionovela, parece um episódio de Game of Thrones, com efeitos sonoros, de um jeito mastigado, mas bem fiel ao texto original, e eu te trago depois interpretações e exercícios em cima de cada capítulo. Se tu tem interesse em saber mais de Homero, mergulhar na Ilíada e na Odisseia, aproveita que nesse momento a gente está com uma promoção especial nesse combo. Então clica aqui para saber mais. Agora, se quiser entender a grande diferença de como interpretar esses mitos que quase ninguém está vendo, mas que faz toda a diferença, clica aqui para ver a continuação desse vídeo. Eu te vejo.